Hoje nós iremos falar sobre o dia 1º de abril, que é conhecido hoje como o Dia da Mentira. Como que o dia 1º de abril veio a se tornar o Dia da Mentira? A brincadeira surgiu na França, no reinado de Carlos IX, que reinou entre 1560 e 1574. Desde o começo do século XVI, o Ano Novo era comemorado em 25 de março, com a chegada da primavera. As festas, que incluíam troca de presentes e animados bailes noite adentro, duravam cerca de uma semana, terminando em 1º de abril. Em 1562, porém, o Papa Gregório XIII instituiu um novo calendário para todo o mundo cristão, o chamado calendário gregoriano, em que o Ano Novo caía em 1º de janeiro. O rei francês só foi seguir o decreto papal 2 anos depois, em 1564, e mesmo assim os franceses resistiram à mudança, ou ignoraram, ou fingiram esquecer. Mantiveram então a comemoração na data antiga. E então, alguns gozadores começaram a ridicularizar esse apego, enviando aos conservadores adeptos do calendário anterior, apelidados de Bobos de Abril, presentes estranhos e convites para festas inexistentes, ou seja, mentirosas. Com o tempo, a galhofa firmou-se em todo o país, de onde cerca de 200 anos depois migrou para a Inglaterra e daí para o mundo todo. Já no Brasil, o 1º de abril começou a ser difundido em Minas Gerais, onde circulou a Mentira, um periódico de vida efêmera lançado em 1º de abril de 1828. Com a notícia do falecimento de Dom Pedro, desmentida no dia seguinte. A mentira saiu pela última vez em 14 de setembro de 1849, convocando todos os credores para um acerto de contas no dia 1º de abril do ano seguinte, dando como referência um local inexistente. Na Galiza, Espanha, o dia é conhecido como o Dia dos Enganos. Como você pode ver, existem várias explicações e várias teorias para o dia 1º de abril. Nós não sabemos ao certo quais delas é a história correta, porém sabemos que todas elas, de certa forma, contribuíram para que o dia 1º de abril fosse conhecido e ficasse conhecido como o Dia da Mentira. Mas você sabia que nem tudo no dia 1º de abril é brincadeira? Você sabia que existe um demônio, segundo a demonologia, que se chama Shesbet, que é responsável por mentiras e fazer com que os homens mintam, fazendo que com essas mentiras haja confusão em meio aos seres humanos e possam ocorrer tragédias? Você sabia que no ano de 1981, aqui mesmo no Brasil, quase que acontece uma tragédia no dia 1º de abril devido à influência do espírito da mentira? E é sobre isso que nós iremos falar também no programa de hoje. O ano era 1981, o dia 1º de abril, a cidade Santa Cruz do Rio Grande do Norte. A população santacruzense relembra, neste dia 1º de abril, a grande enchente que ocorreu em 1981. Enchente essa que deixou mais de 5.000 desabrigados e um rastro de destruição em toda a cidade. A tragédia só não foi maior
porque a telefonista da época e hoje professora Maria de Fátima, ao perceber que as fortes chuvas na cidade de Campo Redondo, região do Trairi, levariam a barragem Mãe d'Água ao rompimento, Maria de Fátima alertou o prefeito do município vizinho Santa Cruz do risco. 3 horas depois, a cidade foi devastada pelas águas, tempo em que a telefonista convenceu as autoridades de que a notícia não era uma brincadeira, motivada pelo dia 1º de abril, o dia da mentira, que foi a data da tragédia. Graças à sua insistência, a tragédia não foi ainda maior. Apesar da dificuldade para ser acreditada, a telefonista conseguiu que os moradores fossem orientados a abandonarem suas casas e a procurar lugares mais altos na cidade. Quando a água passou por Santa Cruz, sua força destruiu 1.044 casas, mas apenas um óbito foi registrado. Em seguida, Maria de Fátima contatou o governo do estado para pedir socorro e atravessou a noite sob a luz gerada pela bateria de um carro, dando informações aos parentes desesperados em buscas de notícias. Para se ter uma ideia, a água levou várias casas que foram construídas dentro ou às margens do rio Trairi, que divide o bairro Paraíso do restante da cidade. A força da água era tão grande que ela chegou a atingir várias ruas do centro, trazendo prejuízos para boa parte da população de Santa Cruz. A tragédia foi uma das maiores da história do Rio Grande do Norte e mobilizou autoridades de todo o país na busca de reconstruir Santa Cruz e todo o caos que foi instalado. A mobilização trouxe o exército brasileiro, que fez trabalhos durante meses para diminuir os estragos causados naquele dia 1º de abril de 1981. O então governador Lavoisier Maia decretou estado de calamidade pública em toda a região do Trairi e levou fatos da tragédia ao presidente da República, João Figueiredo. O ministro do Interior na época, Mário Andreasa, confidenciou ao prefeito de Santa Cruz, Ildebrando Teixeira, que só tinha visto cena igual em guerras. Graças à telefonista Maria de Fátima, em 1981, várias vidas foram salvas, mesmo que ela tenha tentado de diversas formas advertir com que as pessoas abandonassem suas casas e fossem em direção aos lugares altos da cidade. Com muita insistência, devido ao dia 1º de abril, ela conseguiu fazer com que as pessoas deixassem suas casas e fossem para os lugares altos, e assim a tragédia não foi ainda maior. Teria Shesbet, o demônio da mentira, algo a ver com este fato? A Bíblia cristã nos fala sobre o espírito de chocarrice, que é aquele que brinca com coisas sérias. Devemos tomar cuidado, porque nem toda mentira deixa de trazer consigo as suas consequências. Se você gostou, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo programa.